Queridos, por mais que você que está aqui hoje, por mais que todos nós sejamos cristãos, por mais que você seja um homem ou uma mulher de oração, eu imagino que nenhum de nós quer ter o desprazer de ter um encontro com a morte, seja ela a morte espiritual, seja a morte física. Por mais que você creia que se você morrer hoje, você vai para o céu, já está salvo em Jesus, foi comprado e remido pelo sangue do Senhor, e você tenha todas as suas convicções de que você, se partir hoje, se por algum motivo você morrer hoje, você tem certeza que vai para o céu. Ainda que todos nós tenhamos estas convicções em nós, e devemos ter esta convicção, eu creio que nenhum de nós quer passar pela experiência da morte. Como disse, tanto espiritual, quanto a segunda morte, ou melhor, quanto a morte física. Nenhum de nós quer passar por essa experiência. Eu ontem estava vindo de um evento, juntamente com a minha esposa, lá em Botafogo, e eu peguei um viaduto que me leva até ao túnel Santa Bárbara. É um viaduto que a gente pega ali do Flamengo, já ali é mais Flamengo, já passando depois por Laranjeiras. Depois de passar por Laranjeiras, pega esse viaduto. E quando nós pegamos o viaduto a caminho da nossa casa, depois de estarmos já nele já uns 2 minutos, próximo de nós, houve um tiroteio muito forte, muito intenso. Naquela hora que os tiros foram disparados, a minha primeira reação foi de preservar a minha esposa. Eu pedi que ela baixasse a cabeça ali próximo ao painel, e eu baixei a cabeça também, mas sem perder a visão da pista, e ao mesmo tempo tentando identificar de onde vinham os disparos. Pelo retrovisor eu não identifiquei nada, eu também não queria ficar levantando a cabeça para saber de onde os tiros vinham. A minha reação naquela hora foi de empreender fuga, de proteger a minha esposa, de sair daquele momento ali de disparos que estavam tão próximos de nós, e ao mesmo tempo eu não sabia de onde vinha. E eu empreendi fuga, eu acelerei, tentando não colidir com nenhum carro que estava à minha frente, e conseguimos sair daquela cena, daquele momento ali tenso. E quando você passa por uma situação dessa, você já percebe que, por mais que você seja crente, você não quer morrer. Por mais cristão que você seja, você não vai abrir os braços, estender os braços e falando: tiro, me acerta, morte, me leva. Por mais luta que você esteja passando nesta hora, por mais aflição e angústia que você esteja, você esquece de tudo. Você quer sobreviver porque o teu instinto humano de sobrevivência te impulsiona a tomar esta ação, esta atitude. Mas vocês leram comigo aqui Levítico capítulo 10. Eu poupei vocês em ler inicialmente 3 versículos, mas eu posso dizer que eu poderia parar nos 2 iniciais. E nesses 2 versículos de Levítico 10, vocês vão perceber que 2 sacerdotes, o primeiro identificado como Nadab. Nadab era o primogênito de Arão, o sacerdote, ou o sumo sacerdote Arão. Você vai ver o segundo sacerdote, que era o irmão de Nadab, que era Abiú, ambos sobrinho de Moisés. E esses 2 sacerdotes, parece que eles não estavam preocupados em evitar, seja a morte espiritual, seja a morte física. Pela postura desses 2,
a intenção ou a impressão que temos é que eles não se preocuparam nem morrer espiritualmente, nem morrer fisicamente. Por isso a gente pergunta, talvez seja a pergunta formulada em tema: pastor, como se manter vivo na presença de Deus? Já que esses dois sacerdotes aparentemente estavam na presença de Deus, aparentemente estavam envolvidos na obra de Deus, aparentemente estavam em exercício cerimonial, sacerdotal, e de repente eles são fulminados por Deus. Algumas pessoas, como muitos textos, têm dificuldade de entender, e este eu posso dizer para vocês que se há um dos textos que muita gente tem dificuldade de compreensão, este aqui está incluído entre eles. Por isso a mensagem ela vem muito bem encorpada de uma interrogação de como então se manter vivo na presença de Deus, seja quando eu estou no meu dia a dia, na minha vida secular, fazendo o que eu já faço todos os dias, seja quando eu estou envolvido até mesmo na obra de Deus, fazendo alguma coisa para o Senhor, como eu me mantenho vivo? Por que será, pastor, que por algum momento, se eu me colocar na condição de Nadab e de Abiú, que não se preocuparam com essas duas preocupações, seja de morrer espiritualmente e seja de morrer fisicamente, será que vai me acontecer alguma coisa? Será que às vezes a gente não pensa que esses acontecimentos que nós acabamos de presenciar aqui em Levítico 10, não é coisa do passado, não é coisa lá do Antigo Testamento, lá de trás, sabe, no início ainda, quando o povo estava no deserto? Será que isso não é uma forma de Deus querer nos assustar, para que a gente tire um pouco o pé do acelerador da vida e comece a ampliar a nossa visão numa ótica de 360 graus? Será que a Bíblia de alguma forma não tenta nos frear para que nós não venhamos pecar ou fazer qualquer coisa, que nos ausentemos, seja da igreja ou seja da presença de Deus? Eu quero dizer para vocês que esses dois sacerdotes, eles perderam totalmente o medo, seja de morrer espiritualmente e seja de morrer fisicamente. Eu quero dizer para você que a Bíblia também nos faz um alerta em relação a isso, que poucas vezes nós queremos parar para nos atentar. E eu quero dizer para você ainda mais, esse alerta que a Bíblia faz não é um alerta lá no Antigo Testamento, embora nós tenhamos muitos alertas em relação a esse assunto, mas no Novo nós também encontramos. Dê uma olhadinha aqui, Lucas 12, versículo 5, olha o que está escrito ali: mas eu lhes direi, a quem deveis temer? Temam a Deus, que tem o poder de matar e lançar no inferno. Sim, esse vocês devem temer. Observe o que a palavra diz, que nós não podemos perder esse temor. E algumas pessoas até dizem: olha, você tem que ter temor de Deus, não medo. Irmãos, em nome de Jesus, você pode ter medo também. Nunca é demais. Eu tenho medo de Deus, eu não fico preocupado de usar uma palavra politicamente incorreta, porque a grande verdade é que nós precisamos ter este medo mesmo, sabe, de sair dos planos, de sair da vontade, porque quando nós fazemos isto, perdemos este temor, igual Nadab perdeu, igual Abiú perdeu, esses dois irmãos sacerdotes. Nós estamos assumindo a responsabilidade não só de morrermos espiritualmente, mas de experimentarmos ou de vivermos a experiência de morrermos também fisicamente. Tanto que o texto nos alerta e diz: olha, mas eu lhes direi a quem vocês devem ter medo ou temer, a quem vocês precisam se preocupar. Então, como nos manter vivos na presença de Deus? Eu digo para você que, separando o que é de Deus do que não é,
primeira coisa que você tem que se preocupar é: você precisa aprender a separar aquilo que é de Deus daquilo que não é, aquilo que agrada a Deus do que aquilo que não agrada. Olha o que aqui diz Levítico 10 aí, o versículo 10: façam distinção, eu estou ainda dentro do capítulo, façam distinção entre o que é santo e o que é comum, entre o que é impuro e o que é puro. O que Deus está nos ensinando: se você quiser ter vida, não só vida espiritual, mas manter a tua vida física ainda com a chama acesa, você precisa aprender a fazer essa distinção, a separar aquilo que é de Deus, aquilo que agrada ao Senhor, do que aquilo que não agrada, aquilo que te conduz a aproximar-se dele, daquilo que te distancia dele. E o que a gente vê também é que em algum momento Nadab e Abiú, eles fugiram desse contexto, eles perderam totalmente o temor. E eu começo a perceber que nós não podemos ficar, irmãos, misturando, sabe, as coisas santas com as profanas. Quando Deus diz: olha, façam distinção, aprenda a separar aquilo que é santo na sua vida do que aquilo que não agrada, aquilo que é profano, aquilo que entristece, que distancia você de Deus. Por isso ele foi muito claro: façam distinção. E quando nós não fazemos essa distinção, o que é de Deus e o que não é de Deus, quando a gente coloca as duas coisas no mesmo balaio, no mesmo pacote, no mesmo kit, não dá certo. Não pode se misturar uma coisa com a outra. Ou é santo ou não é, ou é puro ou não é. Aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que é impuro, se torne mais impuro, suje-se mais, diz a palavra do Senhor. E parece que nos últimos dias, nos momentos que nós estamos vivendo, tornou-se comum, irmãos. Hoje tornou-se comum métodos filosóficos para que se atraia muita atenção do público. Tornou-se comum se usar mecanismos psicológicos, sabe, frases filosóficas, que faz com que atinja alguma área da sua vida, para que você vá até a igreja, para que você frequente, para que você se torne evangélico, sabe, parece que se tornou-se comum usar-se de determinados assuntos, para que a igreja fique totalmente lotada e atraia a tua atenção. Os gregos tentaram fazer isso. Eles convidaram o apóstolo Paulo, eles esperavam que o apóstolo Paulo fosse lá na cidade de Corinto, e muito conhecedor das escrituras que Paulo era, muito conhecedor da filosofia grega. Então eles esperavam que Paulo, quando chegasse lá na cidade, sabe, de Corinto, Paulo começasse a usar de filosofias, palavras rebuscadas, ele começasse a tratar determinados assuntos de uma forma que saísse da simplicidade. Paulo percebe isto, Paulo percebe o que eles queriam em relação a ele, e o apóstolo Paulo chega aqui no capítulo 2 de 1 Coríntios, e o versículos 1 ao 5, olha qual é a resposta de Paulo para esses irmãos em Cristo, que queria que Paulo filosofasse, usasse de palavras difíceis, usasse de pensamentos complicados, e Paulo diz assim: irmãos, na primeira vez que estive com vocês, não usei palavras eloquentes, nem sabedoria humana, para lhes acrescentar o plano secreto de Deus, pois decidi que, enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo. O que Paulo está dizendo? Me esqueceria de tudo, de toda a sua formação, de todos os aprendizados, de tudo aquilo que ele passou, anos e anos aos pés do maior sábio judeu, que era Gamaliel, aquela formação secular maravilhosa, aquele currículo, aquele MBA, aquele mestrado, doutorado. Paulo deixa isso tudo de lado. Ele diz: pois decidi que enquanto estivesse com vocês,
me esqueceria tudo exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Eu fui até vocês, olha como é que ele diz: em fraqueza, atemorizado e trêmulo. Minha mensagem e minha pregação foram muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito Santo. Agi desse modo para que vocês não se apoiassem, olha a expressão de Paulo, vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Esta é a tática que Paulo usa. Ele não usa dessas informações maravilhosas que ele tinha dentro do conhecimento humano. Paulo diz: eu fui em vocês, até vocês, eu preguei uma mensagem simples, eu falei de Jesus, eu falei do que eu sei que é Jesus. Eu não fiquei tentando, persuadir vocês com a minha sabedoria humana, com o meu conhecimento, mas eu fui até vocês com o poder de Deus. Você sabe o que está faltando nos últimos dias? Não é mensagem, não são pregadores, porque existem pregadores a rodo, saindo pela janela, e eu acho muito bom que tenha bastante pregadores, mas o que está faltando hoje é o poder de Deus na sua mensagem. Sabe o que está faltando hoje? É que o Espírito Santo, este que move o apóstolo Paulo, não use de palavras que você tem uma dificuldade para entender, vai ter que ouvir a mensagem, ou ler a mensagem com dicionário. Paulo está dizendo: eu fui simples, preguei uma mensagem simples. E a gente precisa aprender a separar aquilo que é de Deus do que não é, aquilo que vem movido pelo Espírito Santo e aquilo que é humano, aquilo que é Deus que está agindo de uma forma que você não tem como questionar, e aquilo que realmente é. Sabe que infelizmente a gente vê muito, mas muito, essa mistura filosófica, psicológica dentro de uma mensagem para fazer você chorar, seja com a música. Certa vez eu fui em determinado local, a igreja de um amigo meu, e tinha lá um chamado grande pregador, e esse que prega nessas convenções, e eu lembro que eu fiquei, estava muito desejoso de ouvir uma mensagem. Eu lembro, cheguei lá, o templo estava cheio, foi lá em Xerém, o templo lotado de gente. Eu então estava ali, peguei o meu bloquinho, peguei a minha caneta, e eu falei: quero ver o que é que Deus vai falar. E ele entrou. Eu lembro que assim que o pregador entrou, rapidamente já tinha uma equipe dele que já estava operando o som, a mesa de som lá pediu para operar o som enquanto ele iria pregar. E quando ele entra, sai por uma porta que vai ao altar, rapidamente de fundo foi uma música, aquela música assim, que chama atenção. Foi uma trilha sonora. E eu fiquei pensando: para que essa trilha sonora? Eu achei que fosse haver uma peça de teatro, alguma encenação ali. Eu falei: será que o pastor vai participar? Não, mas a encenação ele fazia parte. E então, quando entrou aquele fundo sonoro, parecia que estava entrando nem um presidente, estava entrando ali será qualquer coisa, menos um homem. E de repente fiquei olhando. Aí ele foi, assim que ele abriu a Bíblia, que ele botou a mão na Bíblia, a música cessou. E quando a Bíblia cessou, ele leu o texto, pegou o lenço, que ele é muito conhecido por esse lencinho branco, e quando ele fez assim com o lenço, outro fundo. Eu falei: caramba, e agora? O que é que vai ser? Então, irmãos, havia esse jogo, mas tudo para que, quando ele levantava o lenço que sacudia, o pessoal: olha não! E gritava, e saltava, e estava murro no vento. Mas era tudo assim, cada gesto que ele falava tinha que ter o fundo musical, era um efeito psicológico. Irmãos, o Espírito Santo não precisa de efeito psicológico. O Espírito Santo não precisa que eu balance um lenço, uma bandeira, ou um fundo musical. O Espírito Santo, você veio aqui hoje porque Ele trouxe você, Então entenda isso. A gente precisa entender o que tem que nos mover. Não tem que ser filosofia, psicologia humana, por melhor que seja tudo isso, mas não dentro da palavra, porque a palavra não precisa de ajuda. O Espírito Santo não precisa da sua ajuda, nem da minha ajuda, para Ele convencer. Aleluia.
Uma das mensagens mais complicadas que existe na Bíblia. Eu nunca vi uma pessoa pregar com raiva. Você já viu uma pessoa pregar com raiva? Jonas pregou com raiva. Alguns pregadores fazem uma mensagem que bota você lindo, você é maravilhoso, príncipe e princesas. Ele falou: vocês não prestam, em 40 dias vocês vão ser destruídos, vocês vão ver. Foi a mensagem de Jonas, pregando. Ainda em 40 dias, ele dá um prazo, quando Deus não deu prazo nenhum, ele mesmo dá o prazo dele. Ainda em 40 dias, Nínive vai ser subvertida. A palavra subvertida é destruída, aniquilada, acabada, dizimada. Deus. Mensagem dura. Mas essa mensagem que não era para agradar ninguém, o Espírito Santo pega ela e faz com que todo aquele povo se convertesse, começando pelo rei, fazendo o rei jejuar. Para rei jejuar é difícil, irmãos. O rei jejua, botou todo mundo para jejuar, ainda botou até os animais e botou se vestir com pano de saco e cinza. Irmãos, o Espírito Santo não precisa da minha ajuda nem da sua. Ele é Deus, Ele é o Senhor. Ele não precisa desses mecanismos, desses detalhes, macetes de música, de fundo musical, para fazer você chorar, para te motivar. Ele não precisa disso. Pastor, como eu me mantenho vivo? Como se manter vivo na presença de Deus? Eu digo que é não substituindo o fogo de Deus. Tem gente substituindo o fogo do Senhor pelo fogo dele. Olha o que é que diz aí o versículo 1 que nós lemos. Nadab e Abiú, filho de Arão, colocaram brasas em seus incensários. Me permita explicar isso aqui, que é um outro detalhe que algumas pessoas não conseguem entender. O fogo, para ser usado naquela cerimônia, tinha que ter saído do altar. O fogo, para queimar aquele incenso, não podia ser de qualquer outro lugar não, era do altar que tinha que sair. Tinha que ser pego lá no altar, aquela brasa em chama. Mas se vocês leram comigo, o que Nadab e Abiú fizeram? Eles pegaram o fogo deles mesmos, eles tinham o incensário deles. Pegaram o incensário deles, tiraram brasas acesas do incensário deles. Vamos dar uma olhadinha aí, sabe, em Levítico 16, versículo 12, para que você possa entender o que o texto está dizendo, o que a gente precisa, por que esses dois sacerdotes foram exterminados por Deus. Vamos ler, olha só o versículo 12, de Levítico 16. Pegará um incensário e o encherá com brasas ardentes do altar que está diante do Senhor. Pegará também 2 punhados do incenso perfumado em pó, e o levarão o incensário, o incenso, para trás da cortina interna. Observe, qual é a ordenança de Deus aqui? Olha, se você tiver que pegar a brasa para queimar o incenso lá no lugar santo, não pode ser de qualquer lugar, tem que ser do altar. Mas o que esses dois homens fizeram? Eles pegaram brasa do seu incensário, o incensário que era deles, sabe? Por isso a Bíblia identifica como fogo estranho. Tem muita gente produzindo brasa no seu próprio incensário, criando o seu fogo ali, sabe? Querendo fazer a obra de Deus com o seu fogo, com o seu Pentecoste, com a sua maneira de servir a Deus, achando que do jeito que ela está fazendo, é Deus que está mandando, quando muitas vezes Deus não tem nada a ver com isso. Nós não podemos ficar produzindo fogo de nós mesmos, simulando falar em mistério, revelação, profecia. Irmãos, eu creio nisso, me permita falar para você, eu sou neopentecostal, eu creio nos dons espirituais, em todos os 9 dons que a Bíblia nos mostra. Eu creio que Deus revela, que Deus usa, que Deus fala, que Deus te dá sonho. Se que Deus quiser agora falar com você, usando uma outra pessoa em vez de mim, Ele vai fazer isso, mas primeiro Ele vai me calar. Eu creio nisso. Eu creio que Deus pode
usar uma pessoa no meio da rua, onde quer que seja, e chamar a sua atenção, e mostrar algo, trazer algo que está oculto para você. Eu creio em tudo isso, mas eu não creio da maneira que está se fazendo. Eu não creio nessas infantilidades, nessas meninices que tem profecia para todo mundo, revelação para todo mundo. Você pode ver, não tem conserto, é só coisa boa. Eu vejo uma chave, eu vejo uma carta, eu vejo uma gaveta aberta, eu vejo uma promoção, eu vejo uma faixa de presidente, eu vejo isso, mas ninguém diz. Eu vejo você tomando vergonha na cara e buscar a Deus e largar o teu pecado. Tem profecia geral, a rodo para todo mundo, todos os tipos. Tem cultos que a gente vai pentecostal que o Espírito Santo só se manifesta se tocar pandeiro. Irmãos, o Espírito Santo vai ser de pandeiro. O culto é normal, começa a começa a Deus. Irmãos, pelo amor de Deus. Nada contra pandeiro, nada contra. Não estou falando de pandeiro, isso, eu estou falando desse fogo particular, do incenso particular, da brasa que a pessoa fica criando e diz que é Deus. Eu não estou falando aqui, irmãos, porque eu não gosto dessas coisas, porque eu já vi muito isso, eu ainda vejo muito isso. Já vi muita gente cheia de brasa, cheia de fogo. Mas segue o ciclo de oração, será que naquele momento ali está detonando o outro, está falando mal do outro, está abraçando o pastor, está falando mal do pastor, está falando mal da irmã. Acabou o miserável de ser de culto de oração. Acabou sendo culto de oração, já está lá na fofoquinha, lá, isso aqui. Irmãos, em nome de Jesus, isso é fogo do incensário, isso é fogo particular. Sabe, o fogo do Senhor tem que sair do altar. Eu fico vendo pregadores que ficam dizendo: grita igreja, bate palma igreja, com a igreja calada, igreja fria. Irmãos, eu aprendi que o fogo não é de onde você está para cá, mas é daqui para você. Se você aplaudir e glorificar Deus, é com você, mas o fogo não tem que sair daí, tem que sair daqui do altar. Essa igreja não dá glória, essa igreja não sei o quê. Irmãos, a igreja pode não dar glória, pode não sei o quê. Não estou nem aí, eu estou glorificando a Deus, estou louvando o nome do Senhor Jesus, é isso que importa. Infelizmente, esses dois homens substituíram o fogo do altar pelo fogo que eles criaram, do seu próprio incensário. Por isso, Deus consome os dois, porque eles produziram fogo de si mesmo. E quem produz fogo de si mesmo, irmãos, vive uma falsa espiritualidade. Você viu que a pessoa que é espiritual demais, você olha assim, é espiritual demais, é crente, é mais crente que o Espírito Santo. Ele é muito crente, é santo demais. Você chega perto dele e já começa: mistério, mistério. Vai na casa do infeliz, vai ver como é que é o mistério. A mulher não suporta ele, o marido, o filho, é uma briga, é fofoca, é mentira, é fazendo um montão de coisa errada, é prejudicando o outro. Irmão, só a graça. Já vi muito isso, fogo particular. Porque quem é de Deus não precisa ficar criando seu fogo, o Espírito Santo já está nele, usa ele, e usa com simplicidade, sabe, usa com poder, com autoridade, com unção, e não precisa ficar fazendo espetáculo, não precisa ficar fazendo essas piruetas. Quem é do Senhor, quem usa o fogo do altar, não precisa disso. Tem muita gente que você olha, é fogo puro. Por que, pastor, que é fogo? Parece que é fogo porque eu vi fumaça. Tem que pensar que onde tem fumaça tem fogo. Irmão, gelo seco também faz fumaça. Gelo seco faz fumaça e também até queima, mas é gelo e é frio. Cuidado com o fogo que você está indo buscar. Pode ser gelo seco. Tu abre a caixa que ele fumacê, mas quando tu olha é gelo. Cuidado. Então, em nome de Jesus, cuidado com o fogo
que seja o fogo do altar do Senhor, que seja um fogo, sabe, produzido pelo Espírito Santo, porque este fogo do Espírito, ele te queima assim, mas ele não te consome, não te destrói, ele te aproxima, ele te fortalece, ele te leva para orar, ele te leva para jejuar, ele te leva para ter compromisso com o Espírito Santo, com a palavra de Deus. Ele não permite que o temor saia do teu coração, porque quem está envolvido com o fogo de Deus, é assim que ela se encontra. Então não substitua o fogo de Deus por outro fogo qualquer. Cuidado com pessoas que têm os seus braseiros, os seus incensários particulares. Fica esperando ele chegar. Não, quando ele chegar o fogo vai pegar. Quando chegar o fogo vai... Por enquanto está normal, mas quando ele chegar o fogo pega. Parece que as pessoas ficam ocupando o lugar do Espírito Santo. Irmãos, em nome de Jesus, cuidado com isso. Cuidado. Cuidado com esses fogos que você está vendo por aí. Pode não ser fogo. Alguém pode estar de fogo. Pastor, como faço para eu me manter vivo na presença de Deus? Obedecendo ao Senhor. Olha o que é que diz aí, Levítico 16, 13, a parte B. Levítico 16, 13 diz assim, olha: se seguir essas instruções, e Deus termina dizendo, não morrerá. Olha como é que Deus está dizendo, se seguir essas instruções, não morrerá. Irmãos, os sacerdotes podiam beber, eles não podiam beber vinho antes de entrar na tenda da congregação. O sacerdote, quando ele sabia que tinha um evento, uma cerimônia, levar um sacrifício diante do altar, interceder o povo diante do altar, ele sabia que não podia. Vamos lá, vamos ver aqui o que é que diz Levítico 10, versículos 8 e 9. Olha o que é que diz. Então o Senhor disse a Arão: você e seus descendentes jamais deverão beber vinho ou qualquer outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro. Se o fizerem, morrerão. Essa é a lei permanente para vocês e deve ser cumprida de geração em geração. Observe, Deus deu uma ordem. Quando vocês perceberem a tenda da congregação, não entre lá. Quando vocês estiverem envolvidos com as coisas do Senhor, vocês não podem beber vinho. Vocês precisam estar sóbrios. Vocês, quando forem sacrificar diante do Senhor, vocês precisam estarem atentos às ordenanças. Tem que saber o que vocês estão fazendo, tem que estar com a tua mente consciente. Então começa a entender, irmãos, que fazer a obra do Senhor, você tem que ter temor. Fazer a obra de Deus, você tem que ter responsabilidade. Você tem que estar debaixo de uma obediência santa. Eu não posso fazer a obra do Senhor, qualquer coisa para o Senhor, de qualquer forma, de qualquer jeito, chegar com o coração conturbado, sabe, querer fazer as coisas santas. Tipo, você tem que parar um pouco, tira um pouco, sabe, frear um pouco a tua vida e falar: peraí, eu tenho que me preparar para esse momento, porque para eu fazer a obra do Senhor, eu não posso fazer de qualquer jeito. Aqui em Jeremias 48:10, a parte A diz assim: olha, maldito é aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente. Então a obra de Deus, queridos, não pode ser feita de qualquer forma. Por isso a gente tem que estar sempre obedecendo, sempre atento. O que é que a Bíblia me diz? O que é que a palavra de Deus me orienta? Eu estou falando, irmãos, eu estou falando aqui, entenda bem, eu não estou falando aqui para pregadores, para pastores. Isso aqui é geral. Isso aqui começa do altar, vai até a parte de baixo do templo. É onde quer que você esteja. Você é servo de Deus. Você foi lavado e remido no sangue do Senhor. Quando você fala de Jesus para alguém, você está fazendo a obra. Quando você ora por alguém,
alguém, você está fazendo a obra, quando você está no seu convívio social, no seu dia a dia, alguém está te observando, a obra de Deus está sendo feita, porque o teu testemunho prega por você. E nós precisamos estar atentos a isso. E esse é um dos motivos que possivelmente levou Nadab e Abiú à morte, que foi exatamente a desobediência. E desobediência, irmãos, é algo que tem matado muita gente. Olha o que diz aqui, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Olha o que diz, olha o que aconteceu com Saul em relação a isso. Samuel respondeu: o que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios, obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a oferta de gordura de carneiros. O que ele está dizendo? O que o profeta estava falando aqui para Saul, que desobedeceu ao Senhor, que foi contra uma ordem de Deus? Ele está dizendo: olha, Saul, melhor coisa é obedecer a Deus, a melhor coisa é fazer a vontade dele, não desobedeça. Saul, ele perdeu todo o seu reinado iniciando pela desobediência. Então, amados do Senhor, em nome de Jesus, obedeça o Senhor. Seu Espírito Santo tem falado no seu coração, seu Espírito Santo tem tratado com você em particular, e você já sabe o que Deus tem falado com você. Não desobedeça, faça aquilo que Deus mandou, ainda que você olhe para você e pense que não há condições, que você seja limitado, que há dificuldades e barreiras, sabe? Não olhe para esse aspecto. Se o Espírito Santo falou contigo, obedeça. Não fique tentando conjecturar as coisas santas, querer entender como Deus vai fazer. Não cabe a mim nem a você, só obedeça. Se ele fala para você, faça isso, faça, pronto, deixa por conta dele. Ele sabe o que está fazendo, Deus sabe o que faz, irmãos. Você, nem sempre nós sabemos, mas Deus sabe. Deus conhece todas as coisas. Então obedeça a Deus, obedeça. Ah, pastor, não estou com muita vontade não, mas obedeça, faça isso, para o teu bem, para o teu bem. Não tem um ditado que diz assim: olha, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tenha juízo, porque Deus que está mandando, então tenha juízo. Como posso eu me manter vivo na presença de Deus? Mantendo a unção na casa de Deus. Mantenha a unção. Sabe, se Deus usou, se Deus te ungiu, se Deus te capacitou, porque a unção é uma capacitação, se Deus já derramou sobre você o seu óleo, então mantenha isso, não deixe isso vazar da sua vida. Levítico 10, versículo 7 diz: olha, não saiam da entrada da tenda do encontro, ou morrerão, pois foram ungidos com óleo da unção do Senhor, e fizeram conforme Moisés ordenou. Olha o que Deus está dizendo: não sai da entrada da tenda do encontro, senão vocês vão morrer, pois vocês foram ungidos com óleo da unção do Senhor. Deus está falando aqui para um grupo de sacerdotes. Esses sacerdotes, eles podiam entrar no templo, no tabernáculo. Nessa época não tinha templo, era tabernáculo. Mas o texto aqui está se referindo à tenda do encontro. Pastor, qual é a diferença de tabernáculo para a tenda do encontro? Eu vou dizer para vocês. A tenda do encontro era uma tenda que Deus, quando ia se revelar para Moisés, era nessa tenda. Então o que Moisés fazia em determinado momento do dia? Moisés pegava essa tenda, botava nas costas, que é a chamada tenda da revelação, a tenda do encontro. Moisés colocava essa tenda nos ombros. E detalhe, tá, irmãos? Detalhe: Moisés saía ali do acampamento hebreu, ele saía, essa tenda não podia ser montada onde estava o povo, saía, ele ia lá para uma parte bem distante de onde estava o povo. Nesta hora, olhe bem, o povo não podia virar o corpo para olhar para Moisés. Se o povo quisesse olhar para Moisés, teria que olhar por cima do ombro, até onde eles alcançassem Moisés. Se Moisés sumisse da vista deles, eles não podiam tentar procurar Moisés, eles tinham que olhar para Moisés pelo ombro. Só que, olha que coisa interessante, mas
havia um grupo de sacerdotes. Esses sacerdotes poderiam acompanhar Moisés, eles iam acompanhando, eram os únicos que podiam acompanhar Moisés. E quando Moisés terminava de montar a tenda, chamada tenda do encontro, porque ali onde ele tinha aquele encontro com o Senhor, quando ele entrava na tenda, esses sacerdotes não podiam entrar, eles tinham que ficar na porta. Só quem tinha unção do Senhor podia ficar na porta. O maior privilégio deles era ficar na porta da tenda do encontro. Pastor, isso é bíblico? Depois você dê uma olhadinha aqui em Êxodo 33, versículos, eu não coloquei ali, Êxodo 33, versículos 7 ao 23, você dê uma olhadinha, Êxodo capítulo 33, do versículo 7 ao 23, você vai ver que essa tenda do encontro, era dessa forma em que acontecia. Enquanto Moisés estava lá dentro, Deus se revelava para ele, Deus falava com Moisés, Deus trazia aquilo que estava no seu coração para o coração de Moisés, para que Moisés pudesse falar ao povo. Moisés estava ali na condição de profeta do Senhor, dentro da tenda do encontro. E eu posso imaginar, irmãos, esses sacerdotes lá na porta, eles não podiam olhar para dentro não, eles tinham que ficar ali na porta, desejosos de entrar na tenda, desejosos de também ouvir Deus falar, desejosos de ter esse mesmo relacionamento que Moisés tinha. Eu posso imaginar como eles ficavam naquele momento, enquanto Moisés não saía, eles ficavam ali na porta. E eu posso imaginar também, embora a Bíblia não nos dá este respaldo, essa informação, mas eu posso imaginar que quando Moisés saía da tenda do encontro, eles vinham cercar Moisés e falavam: ô Moisés, aí, o que é que Deus falou para você, para o Senhor? O que é que Deus falou contigo? O que é que veio de Deus para a gente? O que é que Deus quer falar para a gente? Irmãos, havia uma sede no coração daqueles jovens sacerdotes, querendo saber o que Deus falou. Hoje tem tanta gente que não está nem aí para o que Deus está falando. Enquanto o Espírito Santo está falando, tem um que vai lá, vira, olha para cima, pega o celular, dá uma olhadinha, dá uma consultada, vou ver quem mandou mensagem, será que me responderam? Irmãos, o povo, eles ficavam ávidos por saber o que Deus estava falando, o que Deus conversou com ele. E isso ali na porta da tenda, eles sabiam que não podia passar daquela porta, porque se eles botassem o pé lá dentro, eles eram mortos na hora, eram fulminados na hora. A unção era um outro detalhe. A unção do Senhor estava sobre Moisés, estava sobre aqueles moços, mas só Moisés podia entrar. Hoje esta unção está sobre você, igreja. Hoje você não precisa ficar na porta enquanto o pastor está pregando, você não precisa ficar lá na porta ouvindo, não. Vocês tiveram toda essa porta aberta para você entrar, sabe? Hoje a porta está aberta, você pode sentar-se aí, você pode ouvir Deus falar através da sua palavra. Hoje a porta da tenda não está fechada, ela está aberta. Hoje Deus não fala só com o pastor, nem só com Moisés, Ele fala com a igreja inteira. Deus quer se revelar para você. Naquela época o privilégio era só de Moisés, mas hoje o privilégio é nosso. Por quê? Porque Jesus, quando morre na cruz e ressuscita, o véu se rasgou de alto a baixo, acabou o véu, essa livre entrada, o livre acesso, achando a casa do Senhor, ela foi produzida, confeccionada por Jesus. Então quando você estiver no templo, fique atento ao que Deus está falando, fique atento às palavras, fique atento ao que o Espírito Santo está falando no teu coração, porque isso pode salvar a tua vida. Isso pode te dar vida, não só vida física, manter você vivo fisicamente, mas manter você vivo espiritualmente. Fique atento à voz do Senhor, porque hoje Deus está falando com você. Hoje a palavra é essa para o teu coração. Então, em nome de Jesus, em nome do Senhor, não permita que essa unção saia de você. Não permita isso. Essa unção está sobre a sua vida. Deus ungiu você, Deus te capacitou para que você entenda a palavra, para que você faça a obra do Senhor. Sabe,
Faça isso, se envolva com as coisas do Senhor. A porta está aberta para você entrar, para você falar com Deus, para você se relacionar com o Senhor. Essa porta está aberta. Que eu acho interessante, que eu falei ainda há pouco, que o véu se rasgou de cima a baixo. Depois você dá uma olhadinha lá em Mateus, se você der uma estudada dentro desse aspecto, esse véu que dividia o lugar santo do lugar santíssimo, que era seja no tabernáculo ou seja no templo, ele tinha 10 centímetros de espessura. O véu que separava um lugar do outro tinha 10 centímetros de espessura. Ele era trançado com uma fibra, e esta fibra era embebecida num tipo de resina, uma cola. Alguns estudiosos dizem que se você pegasse esta cortina, amarrasse uma ponta dessa cortina num cavalo e a outra ponta em outro cavalo e botasse os dois para correrem, eles não rasgariam essa cortina. Tamanho era a resistência daquela resina, tamanho era a espessura daquela cortina. Olha o que é que Deus faz. Quando Jesus morre e ressuscita, diz a palavra que o véu se rasgou. Ele não se rasgou de baixo, sabe? Para que ninguém depois diga, foi pessoas humanas que deram um jeitinho e conseguiram rasgar. Não, ele começou de cima a baixo, e Jesus rasga esse véu, coisa que humanamente era dificílima. Quando Deus rasga o véu de cima a baixo para dizer, olha, aquilo que o homem não pode fazer, eu faço. A porta que estava fechada, eu abro. O acesso que estava impedido não está mais. Você não precisa ficar na porta, você pode entrar, você tem acesso a mim. Pastor, como é que eu faço para eu permanecer vivo na presença de Deus? Mantenha essa unção de Deus na sua vida. Mantenha. Olha o que diz Eclesiastes 9, versículo 8: sejam sempre alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Esse óleo aqui, irmãos, é a unção. Como é que está o óleo aí? Tem óleo? Como é que está? Como é que está essa unção de Deus na sua vida? Você já parou para pensar? Você tem feito uma autoanálise da sua vida para saber qual é o nível de óleo de unção, de presença do Espírito Santo na sua vida, de poder e de autoridade espiritual sobre a sua vida? Já parou para avaliar isso? Você sabe quando é que a gente percebe como é que está o nosso nível de óleo, de unção e de presença? É quando Satanás nos afronta. É quando Deus nos permite que estejamos diante de situações que espiritualmente você tem que estar forte. É nesta hora que você sabe como é que você está. Quando você é colocado à prova, é nesta hora que o teu nível vai aparecer. Então faça uma autoanálise. Você está na casa de Deus. A palavra diz que você tem que permanecer aí na porta da tenda, agora aqui dentro da tenda. Mas ele diz, olha, não sai da entrada da tenda do encontro, ou morrerão, pois foram ungidos. Ele está dizendo, olha, há óleo sobre a sua cabeça, então não saia. Não saia. Vocês querem viver, porque se vocês saírem, vocês vão morrer. Já viram quantas pessoas estão morrendo aí fora? Eu estou me referindo espiritualmente, e estou me referindo fisicamente, pessoas que já andaram com Cristo, já foram cheias do Espírito Santo, o óleo já estava até a borda, e você via gente cheia, e daqui a pouco você não vê mais nada, vazio. Irmãos, cuidado. E eu finalizo. As lâmpadas do templo, seja do tabernáculo e depois templo, elas tinham que ficar acesas permanentemente, não se apagavam. Mas para que elas pudessem permanecer acesas, todos os dias, elas tinham que ser abastecidas pelos sacerdotes. Você é essa lâmpada que Deus colocou no templo, e você precisa estar aceso na presença de Deus. Você precisa estar com a sua chama reluzente. Mas para que a sua chama esteja em condições de dissipar toda a treva em volta de você, você tem que ter óleo. Porque lâmpada e pavio apenas não produz nada. O que faz com que
o brilho e a luz surja, é o óleo, é o azeite. Então, em nome de Jesus, dê uma olhadinha, como é que está o teu nível de óleo? E por que essas lâmpadas tinham que ser cheias todos os dias, completadas? Por que não podia cair o nível? Porque quando o nível de óleo descia muito, aquele pavio já não produzia quase chama nenhuma, era só fuligem, era só fumaça. Você já viu que tem gente hoje só produzindo fumaça? Só tem fumaça, só tem fuligem. Aquela fuligem, ela intoxicava quem estava dentro do templo. Por isso não podia descer o nível de óleo. Irmãos, tem gente intoxicando o outro com coisas que não é do Senhor, porque não está nivelando, botando o nível certo, o óleo do Espírito Santo. Está intoxicando o outro com teologias erradas, intoxicando o outro com coisas que Deus não falou nem revelou, intoxicando o outro com mentiras, intoxicando o outro com falsas revelações, intoxicando o outro, irmãos, com coisas, com brasas criadas do seu próprio braseiro. Então, em nome de Jesus, esse pavio tinha que estar sempre sendo limpinho. Nivelava-se o óleo, limpava-se o pavio, passava-se uma escovinha e ele tinha que estar aceso, não podia se apagar. Eles passavam-se um tipo de escovinha no pavio que não apagava, mas a fuligem ia soltando. Dê uma olhadinha para a sua vida. Tem alguma coisa que está sujando você, sabe, que está enfumaçando a tua vida espiritual, que está empretecendo a tua alma? Passa essa escovinha. Hoje essa escovinha ela vem acompanhada do sangue de Jesus. A palavra diz lá em 1 João capítulo 1 versículo 7, se nós andarmos na luz assim como ele na luz está, então nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue do seu Filho Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Passa essa escovinha na sua alma hoje, todo dia. Como é que eu passo essa escova, pastor? Todo dia, sabe, eu não consigo me levantar da cama sem antes me ajoelhar diante do Senhor e falar: Senhor, obrigado pela minha vida, pela noite, pelos meus filhos, toma cada um deles em tuas mãos. Senhor, logo depois que eu termino de orar pela minha família, eu oro pela igreja. Senhor, toma a igreja batista renovada em família, toma as igrejas que estão espalhadas pela face da terra, toma os homens e mulheres de Deus, toma a liderança. E eu vou orando, sabe, irmãos, Deus tem misericórdia de mim, me guarda por hoje, me guarda, limpa meus olhos, limpa o meu coração, diante das lutas, das tribulações que eu vou passar. Irmãos, quando você faz isso, você já acorda abastecendo a tua lâmpada. Às vezes a gente acorda igual, me perdoe a expressão, sei que isso não acontece com vocês, a gente acorda igual um bichinho. Acordou, se espreguiça logo e já vai saindo e tomando aquela pressa toda, tomando café. A gente não para nem para dizer: Senhor, muito obrigado por esse teto que o Senhor me deu. Enquanto muitos estão dormindo embaixo de viadutos, das calçadas. Queridos, que tristeza que me deu na quarta-feira, quando nós saímos daqui deste culto, cada um foi para suas casas. Eu estou saindo daqui, quando eu olhei à minha direita, tem uma moça magrinha, muito magrinha, que de vez em quando ela vem aqui, sabe, alguns irmãos aqui já sabem quem são, quem é essa moça. Quando nós estávamos fazendo a obra, toda vez que a gente estava aqui, ela vinha pedir um pouquinho de pão, tá? Eu sempre dava café para ela, dava pão, a gente dava biscoito, dava almoço para ela. E quando eu estava saindo aqui na quarta-feira, devagarzinho que eu parei ali no sinal, aqui à direita tem umas manilhas grandes, e quando eu olhei, aquela moça estava ali com as roupinhas ali, botando embaixo ali daquela manilha para dormir, para estar morando ali dentro. E eu fiquei olhando aquela cena, irmãos, que dor que me deu no coração. Eu falei: Deus, eu tenho um teto para eu me abrigar com a minha família, e essa moça não tem. E a gente, às vezes, irmãos, a gente tem tanta coisa boa a nosso favor, e a gente não para falar com Deus e agradecer por todas as bênçãos que recebemos. Acordamos de qualquer maneira, acordamos reclamando, já preocupado com tudo, e esse limpar do pavio a gente não faz. Em nome de Jesus. Está difícil a sua luta? Eu imagino que esteja. Você está passando por um momento que não é fácil, eu creio, sei o que é isso, porque eu também estou passando, mas isso não pode impedir você de encher tua lâmpada pela manhã com Deus. Fala: Deus, me limpa, me purifica, limpa o meu coração, tira essa fuligem preta da minha alma. Deus, eu não sou assim, não quero ser assim, mas eu quero ser teu servo. Enche, nivela a minha alma, o meu espírito com teu azeite.
E eu finalizo. Mateus 25, versículo 4, é um dos textos que eu mais gosto. Fala sobre as 10 virgens prudentes, as 10 virgens, mas aqui fala sobre 5 prudentes. E diz: as prudentes, porém, levaram as 5 prudentes, cadê, meu Deus? As 5 prudentes levaram antes suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. Perdão. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. Observe, é um dos textos que a Bíblia fala sobre a volta de Jesus, quando ele retornar. 10 virgens, 5 eram chamadas de nécias, loucas, não estavam nem aí para abastecer as lâmpadas, mas essas 5 aqui, elas se preocuparam. E diz: as prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. Não adianta azeite sem lâmpada, não adianta lâmpada sem azeite. Ambas têm que andar juntas. Você é a lâmpada, lâmpada somos nós, e o azeite é o Espírito Santo em nós. Não adianta você ser bonito, cheiroso, se não tem azeite. Você precisa ser o que você é com azeite. E se você for o que você é com azeite, irmão, você vai ser melhor do que você já é. Vamos nos colocar em pé, queridos, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar junto com vocês, como pastor, como manter ou se manter vivo na presença de Deus, principalmente, irmãos, no momento que nós estamos vivendo, diante das circunstâncias em que o pecado está nos assediando, onde Satanás está lutando contra a igreja do Senhor. Esta madrugada, os irmãos devem ter visto na reportagem, os jornais todos estão falando sobre um pastor, esposo da pastora Flor Diniz, chegando esta madrugada às 4 horas da manhã, assassinado com dezenas de tiros. É assim que as coisas estão. Sabe, a gente viu um detalhe, um ponto, mas quantas mortes, quantas desgraças estão acontecendo por aí, quantos estão se afastando de Jesus, quantos estão perecendo sem o Senhor. E aí, o que você faz? O que você tem feito para se manter vivo diante do Senhor? Como é que você está diante de Deus? Então, queridos, gostaria que vocês atentassem. Primeiro, separe aquilo que é de Deus na sua vida daquilo que não é de Deus. Pastor, como é que eu faço para eu saber o que é de Deus e o que não é? É muito fácil. É muito fácil. Você fecha os teus olhos, vai para o joelho e fala: Deus, aonde? Ou melhor, onde está aquilo que me separa, que me afasta, aquilo que não te agrada, aquilo que impede, atrapalha a minha oração do Senhor? Onde está? Me faça hoje separar isso, Deus, porque eu não quero ter morte espiritual. Eu não quero ter uma vida opaca, insípida, sem gosto. Eu quero vida. A palavra do Senhor diz que Ele veio para te dar vida, nos dar vida, e vida em abundância. Porque vida sem abundância é sobrevivência. Deus quer que você viva uma vida feliz, uma vida cheia da presença do Senhor. Talvez você não viva cheio de dinheiro, a tua conta esteja no vermelho, mas como é que você está com Deus? Está bem? Isso é o mais importante. Não há nada que substitua isso. Como é que eu faço, pastor, para eu ficar vivo na presença do Senhor? Não substitua o fogo de Deus. Aquele fogo que Deus colocou no seu coração é esse que tem que permanecer. Mantenha essa chama acesa diante do Senhor. Mantenha a tua oração acesa, a tua comunhão com Deus acesa, a tua leitura da Bíblia acesa. Sabe, mantenha o teu relacionamento com a sua família, com os teus filhos, com os teus amigos acesos. Mantenha esse fervor e a obra de Deus acesa. Como é que eu faço para eu manter a minha vida com Deus, manter-se vivo? Obedeça ao Senhor, não desobedeça a Deus. Faça aquilo que Ele mandou você fazer, por mais difícil que pareça, obedeça a Ele.
Obedeça. Se você obedecer, você vai ver que o resultado, irmãos, vai ser maravilhoso na sua vida. As respostas virão na sua vida. Como é que eu faço para eu me manter vivo na presença do Senhor? Mantendo a unção na casa de Deus. Permaneça ungido. Não seja aquele crente que hoje está bem, cheio do Espírito Santo, falando em mistério, sabe? Aquele cristão cheio de os dons espirituais, mas quando chega na quarta-feira, no próximo domingo, você está irreconhecível, ninguém sabe quem você é mais, você está totalmente transtornado. Não permita isso, mantenha esta chama acesa, esse óleo nivelado aí, porque se você fizer isso, Deus vai te usar poderosamente. Você quer vir aqui à frente? Você gostaria de orar nesta noite? Manter o seu nível de óleo na presença do Senhor? Se você quiser, você vem aqui. Eu quero orar junto com você. Eu estou também envolvido nessa mesma condição. Eu preciso que o Espírito Santo me mantenha, sabe? Me mantenha ali separando aquilo que é de Deus daquilo que não é. Se você perceber que há alguma coisa que está tentando te impedir de caminhar, de ter a sua vida santa, de atrapalhar você espiritualmente, em nome do Senhor, separa isso agora, arranca isso da sua vida. Se o Espírito Santo já apontou para você, já te mostrou, olha, é aqui meu filho, é aqui minha filha, é aqui que você está precisando separar isso, arrancar isso da sua vida. Deixa Ele fazer isso com você hoje. Permita que hoje Ele mexa isso na sua vida. Eu quero orar por você que está com dificuldade de manter o teu óleo nivelado, a tua unção, porque são tantas lutas que você tem passado, são tantos assédios de todos os lados, que você às vezes tem dificuldade de se manter em pé. E eu quero orar por você, olha, para que Deus continue mantendo a sua chama espiritual acesa. Pastor, eu quero que Deus mantenha a minha chama com Deus acesa. Abinadab e Abiú morreram tragicamente, porque pegaram brasa de onde não deveria. O fogo não era de Deus, era estranho. Era estranho. Que a gente não seja como Nadab e Abiú, vestidos de sacerdotes, funções sacerdotais, privilégios de sacerdotes, mas estavam totalmente longe, fora da vontade do que Deus queria que eles estivessem. Amado Jesus, olha para nós. Olha para nós. Ninguém melhor do que o Senhor sabe o que temos em nós que possivelmente nos afaste de Ti. Por isso diz, ela separa, faça a distinção daquilo que é santo, daquilo que não é, daquilo que é de Deus, daquilo que é impuro e daquilo que é puro. O que é impuro em nós? Qual é a impureza que temos, que precisamos hoje ser limpos pelo Teu Espírito Santo? Qual é, Deus? Nos mostre, nos ajude hoje a sair daqui com a nossa alma limpa, purificada pelo Teu fogo, pelo Teu braseiro que sai do altar. A Tua palavra hoje está vindo não de um altar particular, mas do Teu altar. E é esta brasa que tem o poder de nos purificar, esta brasa que nos aquece, nos limpa, nos queima por dentro, mas nos mantém vivos. Se essa brasa apagar, a nossa vida perde o sentido. Então nos ajude hoje, purifica a nossa alma, o nosso coração. Por isso, Deus, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Se você entendeu a mensagem, se você quiser aplaudir